várias partes da região da Judéia estavam ali, tinha sacerdotes, até sacerdotes saduceus que não criam na ressurreição. E quando viram lá saindo, foi uma coisa inacreditável. Muitos judeus creram na fé, e a palavra do Senhor vai dizer que muitos, quando viam Lázaro, vinham de várias partes do mundo, quando olhavam para Lázaro vivo, eles confiavam no Senhor Jesus. É o Machia, é o Messias de Israel, é o Salvador do mundo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Portanto, vamos ver, recapitular. A menina tinha acabado de morrer. O filho da viúva, depois de 24 anos, estava indo para o cemitério. E agora, olha a sequência. Depois de 4 dias, Lázaro volta dos mortos. O Senhor mostrando o seu poder e querendo nos apresentar algo. Há quanto tempo você está afastado do Senhor? Você que está me ouvindo aí no YouTube, muito significa a filha de Jairo que acabou de morrer. São pessoas que acabam se afastando do Evangelho, pessoas que estão abusando do Evangelho. E lá representa pessoas que já estão tão distantes de Deus, que já estão fedendo aos narinas do Senhor. E hoje Deus quer te trazer de volta. Você que está me ouvindo, você que está tão distante de Deus, você que tem se afastado do Senhor, retorne, porque hoje Deus quer te dar nova vida e vida com abundância. Aleluia. E por fim, o mais importante de todas essas 3 ressurreições é que Jesus morre, é enterrado. E nós vamos ver algumas coisas acontecendo, porque no Salmo 16, versículo 10, vai dizer: não permitirás que o teu santo permaneça no Hades, e nem o seu corpo sofra a decomposição. Percebam, havia uma profecia, várias profecias, que Jesus morreria. Satanás sabia, por isso não queria que Jesus fosse até a cruz, porque ele sabia que a cruz representava o perdão dos pecados da humanidade. Mas tinha um problema: ele não conseguiu deter Jesus, não conseguiu frustrar os planos do Senhor para que chegasse à cruz. A cruz não foi o fim, foi o início de algo maior que haveria de acontecer. Glória a Deus. O diabo chegou através do sacerdote e diz: olha, aquele falastrão diz que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Eles estavam preocupados, o sacerdote, todo o sinédrio: nós temos que fazer algo. Chegou para Pôncio Pilatos e diz: Pilatos, ele diz depois de 3 dias vai ressuscitar. Nós estamos com medo que depois de 3 dias os discípulos vão lá e pegam o corpo dele, escondem, levam e diz: ele ressuscitou. Aleluia. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ver algo acontecendo em Mateus 28, capítulo 1, que a palavra do Senhor diz, e Atos também está escrito, 2:27, não entrará o seu corpo em decomposição. Davi, o rei, entrou em decomposição, os seus ossos permanecem até hoje. Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer um plano. Eu quero que Pilatos mande soldados. O texto que eu estou falando aqui vai dizer que foram 2 soldados, ficaram ao lado da pedra. Mas alguns estudiosos dizem que existiam cerca de 10 soldados. Sabe o que eles fizeram?
para deixar o túmulo selado. O governo romano, ele era muito eficiente nas suas decisões. Eu quero garantia que Jesus não vai sair do túmulo. Eu quero garantia que os apóstolos dele, os discípulos, não vão tirar o corpo. Eu quero garantia. Tudo bem. Pilatos providenciou uma pedra gigantesca. Segundo alguns estudiosos, essa pedra ela pesava, amados irmãos, de 1.000 a 2.500 quilos. 1 tonelada, 2 toneladas e meio. Se for 1 tonelada, foi necessário 10 soldados para rolar aquela pedra até o túmulo, para que ficasse vedado, para que não fosse impedido de alguém entrar ou sair. Ou mesmo que Jesus ressuscitasse no pensamento deles, Jesus ia ficar preso ali naquele túmulo com aquela pedra de 1.000 quilos, não poderia remover. Isso era um pensamento satânico e humano, mas Deus tinha algo muito maior. A ressurreição de Jesus não seria por méritos humanos. A ressurreição do Senhor Jesus seria de forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que vai dizer o texto, amados. Então Pilatos mandou colocar uma pedra gigantesca de toneladas. Sabe o que ele fez mais? Para dar garantia para o sinédrio. Eu vou colocar o meu selo, o selo de Roma, sobre esta pedra. Ninguém poderá se aproximar dessa pedra. Aquele que tocar nessa pedra sem autorização do governo romano será morto. Era o selo de Roma, não poderia ser violada. Então eles usaram todos os artifícios humanos necessários para prender Jesus naquele túmulo. Glória a Deus. Mas o texto agora vai nos dizer, eu acho lindo, maravilhoso, queridos. Depois do sábado, olha bem, as mulheres Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Glórias a Deus. 12 discípulos afugentados, aterrorizados, e ali 2 mulheres que confirmaram, acreditaram naquelas palavras que Jesus falava. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, pastora Vera. Aleluia. As mulheres são brilhantes, as mulheres são maravilhosas que servem ao Senhor, porque elas têm fé, elas são mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei porque tem tanta gente que é contra a mulher pregar, que é contra a mulher ministrar. As mulheres sempre tiveram o carinho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olhe bem o que vai acontecer agora, querido. Aqui houve um grande terremoto. Primeiro sinal veio do céu. Quando Jesus estava na cruz, também houve um terremoto, e os sepulcros dos santos se abriram. Depois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo do céu, aleluia. A abertura do túmulo não seria por mãos humanas, mas por mãos sobrenatural. O anjo desceu, tocou aquela pedra de toneladas, simplesmente assentou-se sobre ela. E o texto vai dizer, e a aparência daquele anjo era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Glória a Deus. E os guardas que guardavam aquele túmulo tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Glória a Deus. Quando Deus desce, o diabo tem que obedecer. Quando Deus desce e envia o seu anjo, o soldado, por mais valente que ele seja, ele tem que tremer e ficar como morto diante do poder angelical. Glória a Deus. Mas o anjo do Senhor, porém, dirigindo-se às mulheres novamente. Olha, irmãos, as mulheres, por isso que a gente vê essas irmãs que cantam aqui, cheias do Espírito de Deus.
É uma coisa extraordinária. Você não sabe o impacto que tem a sua voz no mundo espiritual. A autoridade que Deus deu. O anjo vai falar para aquelas mulheres que amavam verdadeiramente o Senhor, que acreditaram que Ele sairia daquele túmulo. Não tem mais. Para os ímpios era medo de morte, mas para os santos não tem mais. As mesmas palavras que Jesus usa, não tem mais. Era um anjo, aspecto de um relâmpago. Pois eu sei que procurais é Jesus que foi crucificado. Ele já não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde do lugar nós entramos no túmulo. O anjo levou. Júnior, vinde. Olha o privilégio. Conversar com o anjo, vocês mulheres que estão aqui orando sempre, enquanto os homens varões estão trabalhando na batalha. Aleluia. E quando eles iam sair do túmulo, agora aí imediatamente diga aos discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Elas foram as primeiras, as mensageiras do Senhor, missionários. Não digam que Ele ressuscitou, que você conquistaram um anjo, que a pedra foi removida. Aleluia, os soldados estão aterrorizados. Aleluia, vão. É a mensagem para as mulheres: ide em nome do Senhor Jesus Cristo. Saindo elas apressadamente, saindo do sepulcro, conforme eu falei, felizes, o mensageiro, com alegria, correram para anunciar os discípulos, saíram, tão felizes. Nossa, eu queria estar lá. Eu tenho certeza que vocês queriam estar lá nesse momento, irmãos. É real. De repente, Jesus lhe saiu em conta dizendo: salve, alegrai-vos, abençoados. E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e adoraram aquele que vive para sempre. Jesus não estava mais na sepultura, Ele estava vivo. Apareceu para elas: salve-se, alegre. Então Jesus lhes disse: não temais. Novamente, sempre a palavra não temais, é a palavra que Deus sempre profere para nós. E muitas vezes nós nos afligimos por tantas coisas, mas a promessa é: não temais. E de dizer aos meus irmãos: olha só o que Jesus vai falar. O Filho de Deus já ressuscitado, glorificado. Meus irmãos, a intimidade que Ele tinha com o seu discípulo, não diga por notícias: eu ressuscitei. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, que essas palavras fiquem para você. Se você aqui hoje está me ouvindo, pense em tomar uma decisão diante daquilo que Deus falou para você. Não tem mais, retorne. Não importa quanto tempo você está afastado, você morreu, você diz: eu já morri, não tem mais jeito. Tem sim, meu filho. Ele está em busca de você. Ele vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Convido a igreja do Senhor Jesus para nós ficar de pé. Quero ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23.
Convido o diácono José Carlos para servir o pão. Depois vou orar aqui agora, né? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Louvado seja o nosso Deus.